Vamos hoje entrar em uma aventura que iremos relembrar, ou melhor, acompanhar o Felizes para Sempre de uma princesa que saiu de um mundo de contos de fadas e acabou caindo no nosso mundo real. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão e algumas curiosidades, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Desencantada lançou no Disney+, eu acho que mais ou menos lá pelo dia 18 de novembro. E vai nos levar a acompanhar novamente a nossa querida Gisele em um novo desafio. Só que dessa vez, digamos que a vilã da história se torna ela. Gente, eu vou ser bem sincera, eu tava tendo muita expectativa nesse segundo filme, porque Encantada não me agradou muito, apesar de que muita gente fala que é um filme maravilhoso, deslumbrante, é um filme que realmente não me trouxe um quê a mais. Vou ser sincera, eu acho que pra mim faltou alguma coisa. Não que o filme seja ruim, porém eu acho que o segundo tinha tudo pra ser algo melhor. E venhamos e convenhamos, eu acho que deu uma ideia mais interessante em que transformar a nossa protagonista em uma vilã. Não estou dizendo, gente, que esse segundo filme seja 3 vezes melhor do que o primeiro. Não, vai ter gente que sim, vai continuar dizendo que o primeiro é melhor, mas na minha opinião o segundo ficou muito mais interessante. Por quê? Nós iremos acompanhar justamente aquela questão de uma nova fase, aquela questão de como é o Felizes para Sempre. O que acontece depois do Felizes para Sempre? Eu acho que todo mundo sempre se questiona isso nessas historinhas de contos de fadas. E é isso que nós vamos ver. A Gisele passar por uma nova dificuldade, um novo desafio. Então a gente tem já aquela questão de que o amiguinho dela, o esquilinho dela vai estar contando, eu acho que outros filhos ou sobrinhos, não sei, essa parte você pedir desculpa, contando como vai ser o desenrolar, o desenvolvimento dessa nova história, dessa nova etapa de Desencantada. Eu acho que, gente, já faz um pouco, acho que faz mais ou menos mais de 10 anos que lançou o primeiro. Então, venhamos e convenhamos, já faz um bom tempo que a ideia era de que essa história já deveria ser lançada há algum tempinho. Porque uma curiosidade sobre esse filme é que, pelo que eu vi, o roteiro já havia sido pronto, já estava pronto, gente, desde 2018. Então, tecnicamente, era para esse filme já ter lançado, eu acho que antes. E o próprio diretor e roteirista, eu acho que é isso, falou que neste filme ele teria mais músicas do que o primeiro. Sinceramente, eu acho que não teve. É uma das coisas que eu acho que não me pareceu que poderia ter. Posso estar enganada? Sim, mas no meu ver, eu acho que a mesma quantidade que teve no primeiro filme teve no segundo. Talvez um pouquinho mais de músicas teve no segundo do que no primeiro. Um outro ponto é que sim, a nossa atriz que faz a Morgan não aparece nesse segundo filme. Eu estava muito na dúvida se era ou não a mesma atriz, porque ela parecia ser muito parecida com essa menina. A Natalie não é. Tudo bem, talvez pra você não, mas pra mim me pareceu que ela era realmente a mesma atriz. Só que não a atriz que fez a primeira Morgan. Ela tinha 9 anos quando ela fez esse filme, e daí ela já tava com mais de 20 anos, um pouquinho mais, e ela decidiu criar um novo rumo pra carreira dela. Ela deixou de lado pra trabalhar nas telas e pra se focar mais em músicas. Então fazer músicas para teatro e tudo. Por isso que nós temos a troca da Morgan nessa questão. Muita gente se questionou se realmente a atriz que fazia a Morgan era a mesma do primeiro.
Então não, gente, não é a mesma atriz. Um outro ponto interessante é o ator Patrick Dempsey, que é o protagonista do filme. Ele vai ser a primeira vez que ele vai estar cantando no filme. Ele não vai só estar interpretando o personagem, mas sim também cantando. É interessante porque realmente no primeiro ele não canta, e nesse segundo nós vemos ele cantando. Em 2017, gente, começou a rolar uma fake news sobre esse filme, que as gravações começariam a ser feitas a partir de maio de 2017. Porém, como eu disse, gente, o roteiro só ficou pronto em 2018, e só em 2021, lá pelo mais ou menos maio, é que começaram a ser feitas as gravações de Desencantada. Outro ponto interessante é que a atriz que faz a Gisele, que é a Amy Adams, ela é conhecida por ter sim os seus cabelos laranjas, porém ela pediu para usar uma peruca. Então você vê que a maior parte do filme ela realmente está usando uma peruca. E uma outra curiosidade desse filme é que Desencantada lançou exatamente no mesmo dia em que Enrolados fazia 12 anos. Então, gente, eu não sabia disso. Eu achei bem interessante uma ideia de vamos lançar um filme em que o outro completa 12 anos. Porque, se eu não me engano, a atriz que dubla a Rapunzel é justamente a Amy. E uma última curiosidade, gente, sobre esse filme. Eu não vou ficar falando muitas curiosidades, mas uma última curiosidade sobre ele é que, por mais que o filme tenha passado em Nova York, todas as filmagens foram feitas em Dublin, na Irlanda. Então é interessante, gente, isso. E também faz até que sentido, porque aonde ela vai morar, que é, acho que Felizes para Sempre, eu não lembro bem certinho o nome da cidade em que ela ia morar, lembrava muito aqueles vilarejos realmente bem afastados. Eu acho que na Irlanda tem muito mesmo isso. Então, para dar mais aquele ar de contos de fadas. Gente, vamos agora para a questão do filme. Quando eu vi a primeira vez o trailer, eu vou ser bem sincera, eu criei, como eu disse, muita expectativa sobre ele. Eu não criei aquela expectativa gigantesca como eu criei de Doutor Estranho, porque depois de Doutor Estranho eu aprendi que não se deve criar uma expectativa gigantesca. Porém, esse filme entregava algo interessante, como eu disse, porque o ambiente onde as gravações seriam feitas, em que sentido? A casa em que a Gisele vai com eles morar lembra muito a casa da Cinderela. Então, gente, ele tem um contexto muito interessante nessa questão de que, sim, quem já viu o filme da Cinderela vai reparar que lembra muito a história da Cinderela nesse sentido. A casa... mas Nathalie, se você for ver a história do que vai acontecer em Desencantada, é isso. Sim, realmente, eu acho que a ideia que eles fizeram era justamente isso. Nós vermos os personagens reviverem uma história de contos de fadas, vamos dizer que na vida real. Então, realmente, tudo que a Morgan passa no filme é muito voltado para a questão da Cinderela, a casa em que elas vão morar, o ambiente em que elas vão morar e tudo que vai se desenvolvendo. Porém, tudo começa a dar errado quando, sim, o feitiço que a Gisele pede pra aquela varinha que vem do... eu não lembro da cidade, porque eu não... do lugar ao mundo onde eles vêm, acaba saindo do controle. Justamente por quê? Porque ela queria que fosse uma coisa de Felizes para Sempre, um conto de fadas. Mas aquilo era o mundo real, então as coisas não sairiam como ela desejava. Ela dizia que naquele mundo tudo era perfeito, porque literalmente no conto de fadas tudo é perfeito. É aquela coisa, o protagonista, ele em vários momentos acaba sofrendo, mas no final tem aquele feliz para sempre, encontra seu amor verdadeiro, se casa com ele, normalmente é um príncipe maravilhoso e tudo termina bem. Só que a Gisele esqueceu que era o mundo real, então as coisas não eram do jeito como ela imaginava. Então tem toda essa questão de que ela começa a aprender que nem tudo sai do jeito que ela quer, do jeito que ela deseja. Então, quando ela vê que o feitiço começa a sair do controle e a virar contra o feiticeiro, ela percebe. Então é interessante até o modo como eles vão descrevendo as fases para se tornar uma madrasta má. Aquela questão de ela ser egocêntrica, dela pensar só em si, de não pensar nos outros, sempre judiar da enteada. Então é interessante. Por esse motivo, me agradou mais o segundo. É claro que
ele não vai ter um desenvolvimento tão maravilhoso e fantástico como foi o primeiro, como muita gente diz. De que parece que a aventura que ela viveu em Nova York parece ser muito mais incrível. Nós temos sim uma história um pouco mais simples, mas eu acho que teve um ganho melhor, porque nós vemos dessa vez a Morgan e o pai viverem como é o contos de fada que a Gisele sempre dizia. Claro que nós temos também nesse filme, nessa história, mais uma lição de moral, como todas as histórias da Disney nos entregam, que é aquela questão de que, por mais que a Morgan não fosse filha legítima da Gisele, sempre a enxergou como filha. E a Morgan, em muitos momentos, achava que ela não era que a Gisele não enxergava ela como filha. E acaba aprendendo que sim, ela era uma filha para Gisele. Então é interessante isso, aquele crescimento que nós vemos da personagem da Morgan. Diferente do que nós vemos do primeiro Encantada, que a Gisele cresce, aprender a se virar em Nova York, entender que nem tudo é um conto de fadas. Então, no meu ponto de vista, eu acho que é um filme muito bom. Se você ainda não assistiu Desencantada, dá uma chance. Sim, se você é fã do primeiro filme, eu acho que não vai gostar muito do segundo, mas dá uma chance, porque é bem interessante. Tem bem aquela pegada realmente de Cinderela. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Desencantada, o que você achou? Qual que foi a cena que mais te agradou? Ou qual é a sua opinião, se você prefere o primeiro ou o segundo filme dessa linha da Disney? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima!